Por vezes notamos repercutir na sociedade atos de excesso de uso de força por parte de policiais militares, que geram danos físicos, psicológicos ou materiais a terceiros, e também atos onde os policiais militares deixam de fazer, por falta de treinamento ou de conhecimento, o uso de força necessária e legal para conter uma agressão, e acabam sofrendo danos, muitas vezes irreparáveis, como a perda da vida. A diretriz do Comando Geral número 004 de 2015, com base em diversos modelos, em especial no modelo Senasp, e também na interpretação de orientações e normas nacionais e internacionais, estabeleceu o modelo PMPR de uso da força, que é representado na forma de face piramidal, contendo degraus que indicam os diversos níveis de ação ou agressão de pessoas em geral, e também os níveis de força a serem empregados pelo policial para fazer frente às ações ou agressões a serem enfrentadas. No modelo, as ações das pessoas em geral e a correspondente reação do policial estão separados por uma seta que apresenta sentidos ascendente e descendente, o que indica a possibilidade do nível de força a ser empregado pelo policial variar, para mais ou para menos, de acordo com a ação ou a agressão enfrentada. Em uma situação de normalidade, a simples presença policial, em muitos casos, é suficiente para a prevenção de ilícitos e para a mudança de atitude de pessoas que estejam se portando de maneira inconveniente ou em contrariedade à ordem pública. A presença ostensiva, a atitude expectante, a postura e a compostura do policial são fatores primordiais para se atingir os objetivos de prevenção da criminalidade e de proporcionar sensação de segurança para as pessoas. Quando o policial for fazer alguma intervenção e notar que há tendência à cooperação por parte da pessoa abordada, a verbalização já será um método conveniente para garantir a resolução da situação. Essa verbalização ocorrerá sempre em tom de voz proporcional à situação que está sendo enfrentada. Assim, em alguns casos, o militar estadual se comunicará com o cidadão por meio do diálogo. Outras vezes, precisará empregar comandos de voz firmes e em tom elevado, principalmente em casos que digam respeito a situações envolvendo pessoas suspeitas da prática de algum delito. Polícia Militar, abordagem policial, mãos pra cima! Mãos pra cima! A verbalização é uma das habilidades mais importantes no desempenho da atividade policial, sendo normalmente utilizada em todos os níveis de gradação de força eventualmente necessários na resolução de uma determinada ocorrência, exatamente como se demonstra no modelo PMPR de uso da força, o qual, à direita da estrutura piramidal, por meio de barras coloridas dispostas em cada um dos níveis de gradação de força a serem empregados pelo policial, indica a necessidade de verbalização pelo agente do Estado. Quando a verbalização não é suficiente para fazer a pessoa interpelada mudar de atitude, passando a mesma a agir de acordo com aquilo que tecnicamente se denomina resistência passiva, tais como atos em que a pessoa senta ou deita no chão e se recusa a desocupar uma área que precisa ser evacuada, ou se recusa a adotar uma posição ordenada para a busca pessoal, haverá a exigência de que o militar adote de medidas conhecidas como controles de contato, tais como erguer a carregar nos braços a pessoa que está sentada ou deitada no solo, segurar a pessoa pelo braço e conduzi-la para um local específico, entre outras de mesma natureza. O próximo degrau da pirâmide diz respeito aos casos em que a pessoa passa a adotar condutas caracterizadas como resistência ativa, as quais, para que possam ser contidas, exigem do policial a adoção do nível de força denominado controle físico. Essa é uma situação que ocorre quando o indivíduo, embora não esteja tentando agredir diretamente o policial, resiste com vigor físico e tenta se desvencilhar do controle de contato utilizado pelo agente da lei para o controle da resistência passiva. Neste caso, o policial deverá empregar chaves de braço, punho e outras técnicas voltadas à contenção e à imobilização do agressor resistente. Esta etapa do uso seletivo ou diferenciado da força ocorre quando o agressor adotar condutas caracterizadas como agressões não letais, tais como se posicionando na iminência para desferir socos, pontapés ou outros golpes contra os policiais, arremessando objetos ou mesmo uma pessoa armada com faca ou com um pedaço de pau ameaçando o policial, desde que a distância entre o agressor e o agente da lei não implique em risco imediato de morte ou de lesão grave contra o policial ou contra terceiros. Nestas situações, haverá a necessidade do policial adotar um nível de força denominado táticas defensivas não letais, fazendo uso de técnicas de defesa pessoal voltadas a bloquear ataques, a conter e a imobilizar agressores, fazer o uso de espargidores, de munições de impacto controlado, de dispositivo elétrico incapacitante ou outros instrumentos de menor potencial ofensivo homologados pela corporação, observada a habilitação técnica do militar estadual para o uso de armas, munições e equipamentos de menor potencial ofensivo, bem como a natureza da situação enfrentada. Vale salientar que o bastão PR-24, disponível para os militares, também é um excelente equipamento de menor potencial ofensivo.
De maneira derradeira, o último degrau da pirâmide ilustra o caso em que o policial ou qualquer outra pessoa estão na iminência de serem alvo de uma agressão letal, o que justifica, para a proteção da vida, o uso da força letal por parte do agente do Estado. Cidadão, se afaste, mostre a mão, sai da faca. Minha casa. Ô, besouro, você não vai entrar na minha casa, não. Vai, tá autorizado. Vai, cidadão, mostra a mão, mostra a mão. Tô avisando, mostra a mão. Eu tô mostrando, mostra tá a mão. aqui a mão, porra. Mostra a mão. Tá aqui a Vamos, mão. cidadão. E eu não vou ser preso não, polícia. Porque eu tô de faca. Vem aqui, vamos ver. Para! O trinômio de decisão, também conhecido como triângulo ou trinômio do tiro ou da força letal, dá ao policial um referencial tático claro acerca de quando poderá ser empregada a força letal. O triângulo de decisão deve se formar em relação ao agressor e não em relação ao policial. Assim, a habilidade e a capacidade física da pessoa de causar dano à vida ou à integridade física de um policial ou de terceiros. A oportunidade diz respeito à real possibilidade do meio ou instrumento ser utilizado para matar ou ferir gravemente o policial ou uma terceira pessoa. E o risco ocorre quando uma pessoa, valendo-se do instrumento ou meio hábil e da real possibilidade de sua utilização para ferir gravemente ou matar, age de modo a indicar a ação ou agressão capaz de provocar ferimento grave ou morte do policial ou de uma terceira pessoa. Nas ocorrências, sempre que possível, o policial deverá adotar procedimentos táticos que permitam quebrar o triângulo da força letal, sendo que a ausência ou quebra de qualquer dos elementos componentes do triângulo de decisão é suficiente para o policial não empregar a força letal.